Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Este ano a Fundação AIS encomendou aqui ao mosteiro algumas espécies para vender na campanha de Natal e nem vos posso dizer como foi o encorajamento aqui. Hoje começamos o programa com um agradecimento que é também um apelo. A irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida entre nós como a irmã Miri, está a falar-nos desde o mosteiro em Cara, onde ela vive, na Síria, e está a agradecer a encomenda de umas dezenas de peças de artesanato que foram bordadas em lã, à mão, por mulheres cristãs que vivem nesta vila situada muito próxima da fronteira com o Líbano. A irmã está a agradecer, pois esta encomenda da Fundação AIS de Portugal para a Síria significou uma ajuda vital para a sobrevivência destas mulheres, destas famílias cristãs. A situação na Síria está de facto dramática. Há fome neste país. E a irmã Miri pede, eu diria mesmo até implora, a nossa solidariedade. Para nos falar da Síria e desta iniciativa em concreto de ajuda a famílias cristãs na vila de Cara, mas também para comentar todas as outras notícias que de alguma forma estão a marcar a atualidade, vamos ter connosco, como já é habitual, a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Olá, Catarina! Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E são muitas notícias e histórias que nos vão levar também até muitos países. Ao longo de quase uma hora vamos ao encontro de pessoas comuns, mas que se transformaram em verdadeiros heróis. Pessoas que não se conformaram com injustiças, com violência, com ódio. Pessoas que não se resignaram com a pobreza, com a miséria e com o sofrimento e, arregaçando as mangas, tentam transformar o mundo num lugar melhor. A Fundação AIS é isto. É ajudar a Igreja que sofre, que é pobre, que é perseguida e que precisa de ajuda. Bom, e agora vamos começar por um país onde a comunidade cristã precisa de ajuda, que é o Chile. No dia 10 de novembro, portanto há poucas semanas, grupos radicais ligados ao movimento Mapuche incendiaram na madrugada dessa quinta-feira, do dia 10, uma capela numa pequena povoação. A capela ficou completamente destruída. Catarina, o que é que aconteceu? Por que razão é que incendiaram esta capela? Bom, Paulo, como acabou de dizer, então, grupos radicais ligados ao movimento Mapuche queimaram uma capela dedicada a São José na vila Cautín, na região da Araucanía, no sul do Chile. Portanto, a diocese de Temuco, a que pertence esta comunidade paroquial, reagiu de imediato e condenou, de facto, este ataque que vem perturbar as conversações, os esforços de paz que estão a ser feitos nesta região, onde existe, de facto, um conflito já há vários anos entre os grupos indígenas Mapuche e o Estado, porque querem, portanto, estão a reivindicar as terras que pertenciam aos seus ancestrais, portanto, são reivindicações já muito antigas, Paulo. Além da capela, foi incendiada também uma escola e em ambos os casos foram deixadas mensagens do grupo radical Resistência Mapuche. Sim, os Mapuches exigem do Estado, de facto, do Estado chileno, esta restituição das terras ancestrais que pertenceram às comunidades e que estão agora nas mãos das empresas latifundiárias e também florestais. Portanto, é uma luta pela devolução de terras que já pertenceram a este povo indígena e que estão presentes não só no Chile, mas também em algumas regiões da Argentina. A capela ficou completamente destruída. E como lamentou a Diocese, num comunicado de imprensa que a Fundação AIS teve acesso, as chamas consumiram mais de 60 anos de história. Exato, segundo o pároco local, o padre Mário Henrique Rossi, a capela, que ficou de facto em ruínas, era semelhante às que existem na região. É uma capela relativamente pequena, foi um dos primeiros templos que foi construído nesta zona, que é conhecida como a Floresta Negra, e tinha sido construído totalmente em madeira.
Normalmente, cerca de 6 dezenas de pessoas, portanto, famílias ali dos povoados à volta, costumavam frequentar esta pequena capela e que, para já, pelo menos, ficam, de facto, sem um espaço para que se possam encontrar, um espaço para que possam rezar. O ataque a esta capela vem recordar um conjunto de situações semelhantes ocorridas em anos recentes no Chile e que são também sinal de hostilidade para com a Igreja Católica, para com a comunidade cristã. No mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi editado em abril do ano passado pela Fundação AIS, chama-se mesmo a atenção para isso e fala-se, Catarina, num sintoma geral de intolerância à religião no Chile. Sim, Paulo, os ataques ocorridos nos últimos anos do Chile contra as igrejas representam de alguma forma, e como dizemos também no nosso relatório, um sintoma de intolerância religiosa e um sinal de que o Estado foi incapaz de proteger as comunidades religiosas. E, Paulo, deixa aqui também, aproveita esta oportunidade para deixar aqui não um desafio, mas uma recomendação para todos aqueles nossos telespectadores que queiram saber mais, que visitem o nosso site. Todo o relatório está disponível e é possível, desta forma, conhecer a realidade de cada país relativamente a este assunto, a este tópico da violência contra os cristãos. Portanto, neste caso em concreto, e só para que os nossos telespectadores também tenham uma noção do que estamos a falar, houve cerca de 60 ataques a igrejas, ou 60 igrejas vandalizadas no Chile, apenas desde outubro de 2019 até abril de 2021. Portanto, que é a altura em que o relatório da Fundação AIS foi publicado. O ataque do dia 10 de novembro à capela de São José, na região de Araucanía, no Chile, vem reforçar também a importância da iniciativa, que é a Semana Vermelha, que a Fundação AIS tem vindo a promover a nível internacional neste mês de novembro. Sem dúvida, Paulo, e esta Semana Vermelha, ou a Red Week, como também é conhecida, tem exatamente esse objetivo de chamar a atenção do mundo para esta questão que é tantas vezes, e infelizmente, ignorada, da perseguição aos cristãos no mundo. Portanto, o ataque e a destruição de uma capela no Chile é, infelizmente, apenas um exemplo dessa perseguição que acontece em tantos países do mundo. Este incêndio trouxe também à memória de todos o dia 18 de outubro de 2020. Fez agora 2 anos, em que um outro brutal incêndio consumiu também por completo, não uma simples capela, mas a enorme igreja da Assunção em Santiago do Chile. Como nos vai recordar agora Magdalena Lira, nossa colega da AIS neste país, foi um incêndio criminoso numa igreja que até estava a ser restaurada com o apoio da Fundação AIS. E houve na altura quem festejasse no momento em que a torre da igreja caiu, sucumbindo às chamas. Una sensación de impotencia. Llevábamos en la fundación un año entero trabajando para restaurar la iglesia. De hecho, estábamos a días de anunciar el plan de restauración que íbamos a hacer. Arden las iglesias en Santiago de Chile, en fuegos provocados por enmascarados. In Santiago's Church of Ascension, after angry mob repeatedly attacked the building. Los bomberos están trabajando en el lugar, pero ya no es mucho más lo que se puede hacer. Era algo que se esperaba. O sea, todos los que éramos más frecuentes y más cercanos, todos esperábamos de que esto podía venir. El trabajo de bomberos que está tratando de controlar este fuego que consumía absolutamente la parte superior. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande.
Eso fue horrible. Continuando a falar em perseguição aos cristãos e continuando no continente americano, vamos agora até ao México. Mas não se trata neste caso de nenhum incêndio ou sequer de um atentado contra pessoas ou propriedades da igreja, mas sim de um ataque contra um símbolo, o Natal. O Supremo Tribunal de Justiça do México considera a possibilidade de proibir a instalação de presépios em espaços públicos numa pequena cidade deste país, face, Catarina, a um requerimento nesse sentido que foi apresentado por um cidadão. Sim, Paulo, e este caso tem de facto gerado uma enorme polémica no México e levou já de facto a uma tomada de posição da Igreja do México e está também a ser seguido com atenção porque pode de alguma forma gerar uma situação de jurisprudência. Ou seja, há o risco de a decisão que agora vier a ser tomada venha a ser seguida em futuros casos também semelhantes. E tudo começou, recordo, com a queixa de um cidadão. Sim, apenas isso, Paulo. Portanto, foi face à tomada de posição de um habitante de Xoxolá, portanto, um município com apenas de cerca de 5.000 pessoas, que se sentiu ofendido, sentiu-se atingido na sua liberdade por não querer ver no espaço público símbolos religiosos, neste caso presépios. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça está neste momento a analisar esta situação, procurando de facto verificar se há ou não alguma inconstitucionalidade. É o dilema de um Estado laico e a liberdade religiosa no espaço público. Esta polémica já chegou, entretanto, Catarina, à Conferência Episcopal Mexicana. Sim, Paulo, portanto, perante esta situação, a Conferência Episcopal do México já vem manifestar a sua preocupação que, segundo os bispos, a proibição de representação do nascimento de Jesus, no fundo do Natal, é de facto uma tentativa de privar o povo das suas expressões religiosas mais íntimas e também mais sagradas. Como referi, em causa está também a possibilidade de haver aqui um precedente jurídico que poderá, em tese, no futuro, impedir a utilização ou exibição em público não só das figuras representativas do presépio, mas também, por exemplo, de crucifixos ou de imagens como de Nossa Senhora da Guadalupe, que é tão profundamente venerada no México. Esta polémica chegou também à comunicação social e também, claro, aos programas da Fundação AIS no México, como vamos ver já de seguida com a nossa colega Julieta Appendini. En un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos manifestaron su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de discutir la supuesta inconstitucionalidad de la exposición pública del Belén. En pleno curso de la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, consideraron la decisión como una violación de los derechos humanos y un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas. Monseñor Ramón Castro, secretario general del Episcopado Mexicano, dijo que de aprobarse dicha resolución, México podría llegar al extremo de legitimar la prohibición de colocar o portar cualquier expresión de las distintas creencias. Já na semana passada nós falámos aqui do risco que o inverno pode representar para as populações da Ucrânia, que enfrentam uma guerra provocada pela Rússia há já 9 meses. A destruição de infraestruturas da rede elétrica, por exemplo, pode levar a que milhões de pessoas fiquem sem aquecimento nos longos e duros dias de inverno que o país está agora a começar a enfrentar. E digo isto para sublinhar a mensagem que o nosso colega da Fundação AIS, Marco Mencaglia, que é um dos responsáveis de projetos da Fundação AIS para a Europa de Leste, a entrevista que ele deu a um jornal espanhol, o jornal ABC. Sim, Paulo, foi de facto uma entrevista muito oportuna, que permitiu também lançar mais um aviso sobre a situação dramática em que os ucranianos estão neste momento a viver. E, portanto, o nosso colega, o Marco Mencaglia, mostrou-se preocupado com as consequências destes ataques, dos ataques russos, temos estado a ver a acontecer nos últimos tempos, a infraestruturas de energia que agora, nesta altura, que se aproximam de facto os meses do inverno muito rigoroso na Ucrânia. Ele denuncia não só a quantidade de ataques, como o facto de terem como alvo principalmente infraestruturas civis.
Precisamente, Paulo, e o nosso colega, o Marco, diz que estes novos ataques com recursos a mísseis e também a drones, como sabemos, não estão a ser feitos com ataques militares estratégicos, mas sim com este objetivo de deteriorar o cotidiano das populações, das pessoas, impossibilitando-as de viver durante o inverno. E o Marco Mencaglia lembra também, nesta entrevista ao ABC, que, segundo a presidência ucraniana, 30% das infraestruturas energéticas do país foram já destruídas em todo o país. Ele alerta também para outra consequência inevitável destes ataques e desta destruição, que é o aumento do número de deslocados e de refugiados. Claro, e é inevitável, Paulo. E o Marco Mencaglia lembra que no início do conflito, portanto a 24 de fevereiro, se falava na possibilidade de haver cerca de 4 milhões de ucranianos deslocados. Mas agora, com esta onda de ataques de russos e a chegada também do inverno a estas regiões, onde de facto não há qualquer infraestrutura para manter o aquecimento das casas, para que as pessoas possam manter minimamente aquecidas, isso vai causar quase de certeza um aumento do número de deslocados para cerca de 5 milhões de pessoas. Portanto, são deslocados, Paulo, que são principalmente mulheres e crianças. Mulheres e crianças como Nathalie e os seus filhos. Eles viviam em Mariupol, uma cidade que foi atacada com extrema ferocidade e que foi cercada e reduzida quase a ruínas logo no início da guerra. Nathalie e os filhos resistiram até se ter tornado impossível continuar a viver numa cave que tinham transformado numa espécie de improvisado bunker. Fugiram e conseguiram chegar a Lviv. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Durante este mês de novembro, a Fundação AIS tem estado a promover, aqui em Portugal e um pouco também por todo o mundo, uma série de iniciativas de sensibilização da opinião pública para a questão da perseguição aos cristãos, nomeadamente iluminando de vermelho alguns monumentos e divulgando também um relatório sobre este tema. Já iremos falar desse documento, deste relatório, do que ele revela, mas para já vamos a uma história real do que significa mesmo a perseguição aos cristãos. Vamos até ao Níger, à povoação de Bomuanga. O padre Pierluigi Macali, um missionário italiano, estava aí em fevereiro de 2018, quando foi raptado. Ele seria libertado ao fim de cerca de 2 anos, em outubro de 2020. E depois veio a Fátima, ao Santuário de Fátima, para agradecer a Nossa Senhora a sua libertação. E nessa ocasião nós entrevistámo-lo. É um testemunho único, poderoso, do que significa estar em cativeiro às mãos de um grupo terrorista em África. Bom, mas por que razão é que ele foi raptado?
Pierluigi Macali deve ter-se perguntado vezes sem conta sobre isso, e a única conclusão a que chegou durante todo o tempo de cativeiro, como ele nos vai dizer já de seguida, é que os terroristas queriam, acima de tudo, fazer propaganda com o seu rapto, com o rapto de um homem branco, de um estrangeiro. Mi sono chiesto tante volte perché, cosa ho fatto, cosa ho detto, ma credo che nulla ho trovato per potermi dire ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa, ho offeso qualcuno. Credo nulla di questo mi rimproveravo, ma credo semplicemente che la missione di Bomoanga è una missione isolata, dove è facile prendere qualcuno e sparire nella brousse, nella savana. Non c'è polizia, non c'è nessuno che è a guardia della missione, non c'è un cane come custode, è una missione aperta a tutti. Proprio come stile nostro di missionari è quello di essere in mezzo alla gente, insieme alla gente, con la gente, quindi facile presa di gente che senza scrupoli aveva altre intenzioni. Credo che non hanno guardato se io fossi prete, se io fossi... non mi conoscevano per nome, non sapevano chi ero, cosa facevo, perché ero lì. Hanno semplicemente visto un bianco e questo per loro era l'emblema dell'Occidente. Ecco, io penso che cercassero un simbolo per alimentare la loro guerra, il loro bisogno di essere riconosciuti a livello internazionale. E agora vamos retomar o contacto com a irmã Lúcia Cândido, uma religiosa franciscana portuguesa que há mais de 2 décadas tem procurado retirar da pobreza centenas de pessoas que vivem em São Tomé e Príncipe. Temos uma entrevista com ela que começámos a emitir aqui na semana passada, mas antes disso vamos recuperar, Catarina, o essencial do trabalho, da missão desta irmã portuguesa, que até já foi condecorada pelo Presidente da República. Quem é e o que é que faz a irmã Lúcia Cândido em São Tomé e Príncipe? Bom, Paulo, tal como acabou de dizer, de facto é uma religiosa franciscana e que está a viver em São Tomé e Príncipe há mais de 2 décadas. Portanto, durante todo este tempo ela tem protagonizado uma verdadeira luta contra a pobreza, contra o abandono, contra a miséria em que se encontram as populações neste país africano de língua oficial portuguesa e tem vindo a desenvolver projetos no âmbito social, mas também no âmbito da educação. Portanto, das crianças pequenas até aos idosos, todos eles estão no centro das preocupações desta irmã e ela fala de facto de necessidades muito básicas, como por exemplo o direito ao acesso à água potável. E é precisamente sobre isso que ela nos vai falar já de seguida, desde o fim de janeiro, que com uma série de intempéries, aliás, as populações locais ficaram numa situação ainda mais fragilizada, ainda de maior pobreza. São, diz-nos a irmã, cerca de 3.000 pessoas que vivem ali e que não têm acesso à água. E ela pede ajuda. Neste momento nós estamos a atravessarmos uma fase muito difícil de calamidades, catástrofes naturais, desde o dia 28 de janeiro, problemas de cheias, problemas de arrastamento de casas, de bens, de roças, pessoas que estão a ficar sem nada, eram pobres, estão a ficar mais pobres. Neste momento não temos água, nós e a população, neste momento estamos com 3.000 pessoas sem água. E o desafio maior que eu neste momento peço a toda a gente é que nos ajudem a resolver este problema da água. Já tenho gente a ajudar, a colaborar, só que é um orçamento com menos de 50 mil euros nós não conseguimos fazê-lo, mas nós temos que o fazer para nós e para a população mais próxima. Isto é urgente, dar água à população.
E de África, neste caso desde São Tomé e Príncipe, vamos agora até à China, na Ásia, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos traz todas as semanas sempre um olhar atento sobre a vida da Igreja nesta região também tão especial do globo. Muito se tem escrito e dito sobre a organização do Mundial de Futebol no Catar. No entanto, até ao momento, ainda não se ouviu falar sobre o modo como os cristãos, e nomeadamente os católicos, vivem no Catar. Apurámos junto de algumas fontes números que, embora não sejam muito específicos, dizem-nos que calcula-se que vivam no país, no Catar, mais de 220 mil cristãos, ou seja, 7,5% da população total. Destes 220 mil cristãos, 200 mil serão católicos. Estes católicos estão sob a jurisdição do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte. A grande maioria dos cristãos não é árabe, sendo, no entanto, a sua predominância do sul da Índia, mas também de outros continentes espalhados pelo mundo. No que respeita às diferentes denominações cristãs, estão presentes o catolicismo, o anglicanismo, a ortodoxia copta, a ortodoxia grega e outras denominações com menor expressão, como é o caso dos evangélicos. 14 anos depois da extinção proibição de outros cultos, que não o islamismo, em 2008 foi inaugurada nos arredores da capital Doha a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em terreno concedido pelo então emir Hamad bin Khalifa Al Thani. Até há pouco tempo não havia qualquer ordem ou congregação religiosa registada junto das autoridades do Catar, uma condição essencial para os missionários ali viverem e trabalharem. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos voltar a falar do relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, em que iremos ver em detalhe o que se passa essencialmente em África e num país mais em concreto, a Nigéria. Depois iremos escutar, claro, as palavras que a irmã Miri nos enviou desde a Síria, em que nos fala na crise deste país e da necessidade de ajuda aos cristãos. Deixe ficar por aí, temos muitas histórias para lhe contar. Nós voltamos daqui a breves instantes. Até já! Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Icona Ulemi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, I Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can sing. Our ultimate end will depend on our decision. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah.
depend on our decision. My ultimate aim, power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Wielki spokój tutaj mam. Czuję w tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk.
This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that the most terrible in the war where war steal you. You belong to the war. It happened when you stop love. Now we see that this war from one side is very, very terrible, but also we see a lot of the goodness, solidarity, people sacrifice, they love each other, help each other, pray, a lot of pray. Who enter in this work of goodness, he live. Our experience, our faith give us light, understanding that if I change, if I convert, if I love, it is have also influence for the victory of the goodness in the world, also in this war. We are very, very grateful for this help for Kishinot. It is also touching, very touching, that we are not alone. We need this spiritual help. Это российский танк, это украинский. Вот российский, а Россия вот так даже. Вот все, нет России, улетела Россия, типа. Пыль полная стала. А я буду рисовать Россию. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Na reta final do programa de hoje vamos focar a nossa atenção na Semana Vermelha, iniciativa da Fundação AIS que tem como objetivo sensibilizar a opinião pública para a questão da perseguição aos cristãos. O arranque desta iniciativa foi há 2 semanas no Santuário do Cristo Rei em Almada, na Diocese de Setúbal, onde voluntários e amigos da Fundação AIS rezaram o terço, a que se seguiu a celebração da Santa Missa e, por fim, a iluminação de vermelho do monumento, procurando-se dessa forma lembrar todos os mártires do cristianismo. Na semana passada houve também a divulgação do relatório Perseguidos e Esquecidos, e é sobre este relatório que vamos agora falar. É um documento produzido, Catarina, de 2 em 2 anos por uma equipa internacional da Fundação AIS. Exatamente, Paulo. De facto, o Secretariado Britânico é o grande responsável por este documento, mas, no entanto, este relatório tem a colaboração de todos nós, de toda a organização. Portanto, é um relatório que tem como objetivo, de facto, analisar as violações da liberdade religiosa contra os cristãos em particular, em alguns dos países onde há, de facto, descrições persistentes dos abusos dos direitos humanos. No período em análise, ou seja, de outubro de 2020 até setembro deste ano, assistiu-se nos 24 países em observação ao agravamento da perseguição aos cristãos. Hoje, como eu disse há pouco, vamos concentrar-nos no continente africano. E o que é que diz o relatório sobre a África?
Bom, é muito preocupante, Paulo. Portanto, a situação de África neste relatório é descrita como muito preocupante, pois os grupos extremistas, maioritariamente grupos terroristas de inspiração islâmica, ameaçam de extinção comunidades cristãs que até agora, até há pouco tempo, foram consideradas como relevantes e numerosas em certos países de África. Hoje, isso acabou em muitos países de África, em muitos lugares, a tal ponto, Paulo, que a violência que se tem vindo a viver em África permite falar de um possível genocídio em curso. Moçambique e Nigéria são dois países em análise com os quais a Fundação AIS tem uma ligação muito forte. Sim, precisamente. Moçambique é um país onde têm acontecido ataques sistemáticos por parte de grupos islâmicos que reivindicam a sua ligação ao Daesh e que levaram já, como sabemos, a mais de 800 mil deslocados em Moçambique e com mais de 4 mil pessoas que perderam também as suas vidas. Mas particularmente grave é também, Paulo, o que se passa na Nigéria, e nós também aqui, tem sido dois países, nós temos falado tantas vezes aqui nos nossos programas de televisão, e os nossos telespectadores certamente se recordarão disso, mas este relatório então da Fundação AIS refere que neste país, na Nigéria, o número de ataques aumentou bastante nos últimos 2 anos e no período em análise houve, segundo o nosso relatório, 7.600 cristãos que foram mortos. O relatório da Fundação AIS, e fica aqui já esse convite para ficar a conhecer o documento, mas também tudo aquilo que diz respeito à vida, ao trabalho, à missão da Fundação AIS, pode fazê-lo, deve fazê-lo também no nosso site em fundação-ais.pt. Dizia eu, o relatório apresenta o testemunho do padre Andrew Abayomi, que estava a celebrar uma missa no domingo de Pentecostes, na Nigéria, no dia 5 de junho deste ano, quando a sua igreja foi palco de um ataque por terroristas. Um ataque que deixou profundamente entristecido o Papa Francisco. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Menoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons, and therefore they have the ability to destroy massively, and therefore destroying villages, dispossessing them of their properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. O relatório Perseguidos e Esquecidos da Fundação AIS denuncia, já o dissemos aqui, toda a violência e o abuso de direitos humanos contra as comunidades cristãs. A África é um continente onde essa violência tem vindo a crescer de ano para ano. Em África, a situação dos cristãos piorou, com provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte dos jihadistas e outros militantes. De acordo com uma análise independente, entre janeiro de 2021 e junho de 2022, mais de 7.600 cristãos foram mortos na Nigéria, com mais de 40 mortos quando homens armados abriram fogo na igreja de São Francisco Xavier, no estado de Ondo, durante a missa de domingo de Pentecostes. Em Moçambique, o Al-Shabaab intensificou os seus ataques indiscriminados, matando cristãos, esvaziando aldeias de maioria cristã e incendiando igrejas como parte da sua campanha de terror. No início do programa nós escutámos a irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida como irmã Miri. Ela é uma religiosa portuguesa, pertence à congregação das monjas de Unidade de Antioquia e vive em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, na Síria, e mandou-nos uma mensagem em que agradece o apoio que a Fundação AIS está a dar à comunidade cristã local, mas em que nos faz também um retrato muito preocupante
da situação no país. Ela diz, Catarina, que há fome na Síria. É isso mesmo, Paulo. De facto, nesta mensagem enviada para nós, para a Fundação AIS, aqui em Lisboa, a irmã Miri diz que neste momento há gente a passar fome na Síria e descreve de facto uma população empobrecida, que vive praticamente sem eletricidade e agora que vai enfrentar também um inverno que também é muito frio na Síria, vai também enfrentar um inverno sem acesso a combustíveis para que possam aquecer. Portanto, a irmã Miri diz-nos que muitas pessoas estão neste momento sem trabalho, em consequência da guerra, claro está, mas também ela diz que mesmo aqueles que têm trabalho não deixam de ser pobres e de passar mal, porque de facto não têm capacidade, apesar de estarem a trabalhar, o seu salário não dá para terem acesso às coisas básicas para o dia-a-dia. Nesta mensagem, a irmã agradece também a ajuda que foi dada às mulheres cristãs de Cara. Ela está a falar de quê, Catarina? Bom, Paulo, ela basicamente está a agradecer a ajuda da Fundação AIS, porque este ano encomendámos algumas peças de artesanato à irmã Miri, portanto são peças que foram feitas por mulheres cristãs da Vila de Cara, onde está situado o mosteiro de São Tiago Mutilado. Portanto, com este pedido, com esta encomenda, procurámos desta forma ajudar estas mulheres, estas famílias cristãs, que estão, como dissemos há pouco, a passar por tantas dificuldades. E como dissemos também, o dinheiro nunca é suficiente, porque os bens estão extremamente caros por causa da inflação, e por isso esta forma que nós encontramos este ano de ajudar diretamente estas mulheres, estas famílias cristãs, adquirindo estes artigos, estas peças de artesanato que elas tiveram a produzir e que nós adquirimos aqui em Portugal. Ou seja, fazer deste Natal um tempo efetivamente mais solidário. É isso mesmo, Paulo. Portanto, e deixo aqui já este convite para ficarem a conhecer estas peças de artesanato. Todas elas, portanto, são bordadas em lã, foram feitas à mão por estas mulheres então da Vila de Cara, na Síria. Portanto, eu desafio todos aqueles que nos estão a ver neste momento para visitarem a nossa página de internet, que está a passar em rodapé o nosso endereço. Visitem, vejam todas estas peças que foram feitas por estas mulheres e vejam também todo o catálogo de Natal. Portanto, o objetivo é só é tornar menos duro, menos pesado este Natal das famílias cristãs que vivem na cidade de Cara, na Vila de Cara, e que também com todo este catálogo de Natal que temos disponível na nossa página de internet, todos os fundos disponíveis serão utilizados para apoiar as famílias, não só na Síria, mas também no Líbano, que, como sabemos, estão ambos são dois países que estão a passar por tantas dificuldades. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar essa mensagem que a irmã Miri nos enviou desde o mosteiro de São Tiago Mutilado, na Vila de Cara, na Síria. Como vos tenho vindo a dizer, a situação económica na Síria está realmente péssima. Haja gente que passa fome, sobretudo nas grandes vilas ou nas cidades. A guerra destruiu muitos postos de trabalho, de muitas infraestruturas no país. No entanto, ainda há gente que tem trabalho, que ganha o seu salário, mas esse salário é muito pequeno em relação ao aumento dos preços. Por isso, sobretudo agora para os cristãos, ao aproximar-se a festa do Natal, há certamente muitas famílias que têm necessidade de uma pequena ajuda para poder viver esta festa com alguma alegria ou com algo de melhor e suficiente na mesa. Este ano a Fundação AIS encomendou aqui ao mosteiro algumas peças para vender na campanha de Natal, e nem vos posso dizer como foi um encorajamento aqui para aqueles com quem podemos trabalhar. Iniciativas destas realmente são uma bênção. Infelizmente, com a crise, que também é mundial, uma associação que nos encomendava bonecos em crochê já não está a encomendar, por isso foi muito bem-vinda esta encomenda e espero que haverá outras e encorajo-vos a comprar os artigos da Fundação AIS que ajuda muita gente a ter esperança.
Neste momento estamos a ver como é que podemos ajudar mais os cristãos e se possível também o resto um bocadinho que poderemos da população muçulmana também à nossa volta, o que traz sempre um melhor ambiente para os cristãos. A Síria, de onde a irmã Miri nos enviou esta mensagem, é um país em guerra. Desde há 12 anos que é um país em guerra. E foi durante os tempos mais duros deste conflito que Simon e Sandy se conheceram. E agora, numa altura em que falta quase tudo, a começar nos bens essenciais para o dia-a-dia, este jovem casal cristão decidiu ficar no país. Eles podiam emigrar, mas ficaram. Estão em Alepo, na cidade de Alepo. E é aí que os vamos encontrar agora, num bairro ainda cheio de cicatrizes da guerra, mas onde eles abriram um pequeno negócio com a ajuda da Fundação AIS. Foi quase uma prenda de Natal. Esta é uma história com final feliz. اسمي سيمون عندي محل ألعاب وشغلي وبحب لساندي. اسمي ساندي أنا صيدلانية كمان بحب لسيمون. بوقت الحرب وكل هالخوف والقلق وهيك ما كنت متوقع أبداً إنه أقدر أقابل ساندي وإنه نقدر نرتبط ونكون عائلة. لما اضطرينا نحاول نلجأ لبرا بسبب الحرب، هيك القوانين كانت يعني هذاك الوقت، لأنه ما كان فيني أخذها معي إذا أنا بدي أكون لاجئ. أنا بفضل أكون هون رغم الوضع صعب، بس بكون سعيد كتير ومبسوط لأنه أنا مع البنت اللي بحبها، على أنه أكون بمكان لاجئ فيه مرتاح مادياً بس بعيد عن ساندي. من وقت زواجنا أنا وسيمون نحن تعودنا اثنيناتنا إنه نصلي الصبح وبنصلي بالليل كمان. آمنين بربنا إنه هو معنا، وربنا برهن لنا إنه هو معنا، خصوصي بمساعدة الACN اللي كانت مفاجأة كتير حلوة بالنسبة لنا. الكنيسة وقالوا لنا إنه الACN إنه حبوا يدعموكم أنتم متجوزين جديد ويساعدوكم، لأنه بيعرفوا إنه قدرنا نحط جهاز لتنظيم الكهرباء، لأنه الكهرباء بسوريا أبداً ما منظمة، ممكن تجي كتير عالية وتحرق كل شيء لهالدرجة. قدرنا نجيب جهاز ألعاب لمحلي لحتى أقدر أحسن الوارد تبعي، تماماً مثل ما صار مع يسوع المسيح بعرس قانا الجليل، لما كان بدهم خمر للعرس بس ما كان عندهم، كان خلص ويسوع عمل معجزة، فوراً أعطاهم خمر، حول المي لخمر. بالحقيقة شيء كتير بيفرح إنه ناس ما بنعرفون بيشتغلوا على مدار الساعة كرمال يفرحوا، والله يقويهم مثل ما هيك دايماً يضلوا بهالمجهود هاد، وعن جد شكراً. E com esta inspiradora história de Simon e Sandy, chegamos ao fim do programa de hoje. É na Síria, um país moribundo, maltratado pela guerra, que eles querem viver. Falta-lhes quase tudo menos o amor. E eles merecem ser apoiados. É isso também que procuramos fazer aqui todas as semanas em Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. Já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.